Nossa vinda aqui é para prestar conta do nosso trabalho como deputado federal, quais os projetos, os recursos que estamos aprovando, o que está chegando para a Tailândia, falar também um pouco dessa conjuntura nacional e internacional, né, e Amazônia, mas falarmos das coisas práticas que vão ocorrer nesse ano, que o principal movimento desse ano é a eleição, né? E nós temos aqui uma bela chapa de vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos numa coligação aqui com o prefeito Macarrão e nós vamos já dar o nosso apoio à pré-campanha, né? Tanto do majoritário como dos proporcionais que saem pelo nosso partido. Então é esse o objetivo principal da nossa visita. A minha dívida com o povo do Pará é muito grande, né? Eu peguei 106 mil votos para deputado federal, peguei votos nos 144 municípios do estado, inclusive aqui em Tailândia, né? Então, por mais que eu trabalhe muito, eu sempre vou ser muito grato às pessoas que trabalharam nessa campanha, que fizeram com que a população votasse em nós. O que eu queria traduzir para vocês de questões práticas que o nosso mandato tem a ver, né? Nós optamos por priorizar projetos de lei que viessem ajudar o Brasil a atravessar a crise da pandemia. Tanto é que nós pactuamos com as nossas lideranças, o PT é a maior bancada da Câmara Federal, para que, digamos, nesse período do coronavírus, a gente até deixasse outros projetos mais estruturais e priorizasse projetos para cá, né? Para combate do coronavírus. Eu sou autor, junto com a Benedita da Silva, do PT, que é presidente da Comissão Nacional de Cultura, de um projeto de lei, do chamado Emergência Cultural, que ganhou o nome em homenagem a Aldir Blanc. E esse projeto de lei, eu consegui trazer só com esse projeto de lei mais recursos do que todas as minhas emendas parlamentares. Nós só temos 15 milhões de emendas parlamentares por ano e eu consegui trazer para o Pará, com esse projeto de lei, 120 milhões. E desses 120 milhões, metade para o governo do estado e metade distribuída aos municípios. E no caso de Tailândia, vem para cá 715 mil reais para vocês usarem com os fazedores de cultura, né? Agora já abriu o cadastramento. Aqui vocês têm que criar um comitê gestor, se não tiver o conselho. Se tiver o conselho, o próprio Conselho de Cultura cuida disso. Você não tem que criar o comitê gestor, se cadastrar e abrir editais, abrir chamadas públicas para concorrer. E aqui vocês podem concorrer o recurso tanto de Tailândia, dos 715 mil, como pode concorrer os 60 milhões que estão na Secretaria Estadual de Cultura. Mas é bom dizer que nós aprovamos outros projetos de lei e a nossa bancada liderou esse debate, que já estão chegando aqui em Medicilândia, né? Para o recurso emergencial para salvar os estados e os municípios, né? Nós aprovamos um recurso que já chegou aqui em 4 parcelas, já chegou 3, mas o montante todo são de 8 milhões que vai estar e já está ajudando o município a cuidar da saúde, cuidar dessa pandemia, mas é um recurso mais aberto, pode até ser usado para outras coisas além da saúde. E um outro montante de 3 milhões e 200 e poucos, que é especificamente para a Covid, também distribuído em parcelas. Esse da cultura, ele ainda não entrou, mas a previsão é que até o dia 15 já esteja no estado, e aí o município tem que se organizar e correr atrás e pegar esse recurso. Além do debate geral que nós estamos fazendo, eu tenho dito que você não pode medir um parlamentar apenas por emendas parlamentares ou então por discurso. Tem que saber como é que ele vota. Eu votei contra a reforma da Previdência e eu fui indicado pela nossa bancada para liderar o debate sobre os rurais na reforma da Previdência. E nós conseguimos tirar os trabalhadores e trabalhadoras rurais na reforma da Previdência. Mantivemos um salário mínimo que eles queriam reduzir. Nós mantivemos a idade de 55 anos para mulher e 60 para homem, que eles queriam aumentar, e conseguimos manter, por exemplo, a forma de contribuição dos rurais para a Previdência na venda do produto e não uma contribuição mensal como eles queriam. Agora nós vamos debater outros temas, né? Com certeza vem a reforma administrativa, estou muito preocupado, porque a reforma administrativa ela vem na mesma lógica de retirar direito da classe trabalhadora, e inclusive com a proposição de
de quebrar a estabilidade, ou seja, dos servidores públicos serem contratados através de concurso. Isso é uma fragilização, né? Cortar as progressões, ou seja, desvalorizar o servidor público. Então, esse é um debate que vem com muito peso. Vem o debate agora da reforma tributária, que nós precisamos também assegurar que corte recurso. O Brasil precisa de mais recursos, nós não precisamos aumentar impostos, inclusive para o povo brasileiro pagar os impostos. E esse debate nós vamos fazer, porque nós queremos assegurar uma reforma tributária que aumente a arrecadação do Brasil, mas cortando do andar de cima. Por que não tirar de recursos, por exemplo, do lucro dos bancos, né? Dos grandes lucros das grandes empresas, né? Das grandes fortunas, vamos chamar assim. Então são dois debates muito pesados que virão ao Congresso agora, e nós vamos estar defendendo a classe trabalhadora nessa reforma administrativa e defendendo que não venha impostos, mais impostos para a costa do povo, e sim o andar de cima que ajude a pagar a conta para fazer o Brasil desenvolver. É isso que nós estamos discutindo.